Semana passada nós falamos do encontro de Nicodemos com Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar do encontro do Nazareno com o Gadareno. A nossa mensagem hoje é o encontro do Nazareno com o Gadareno. É a segunda passagem. E certamente nessa mensagem nós vamos encontrar através dessa história motivos para nos alegrarmos no Senhor e também para crescermos um pouco mais. A história bíblica que nós vamos usar está relatada tanto no livro de Lucas capítulo 8 quanto no livro de Marcos. E nós vamos usar a narrativa de Marcos capítulo 5, dos versículos 1 a 20. Você pode nos acompanhar, capítulo 5 de Marcos, dos versículos 1 a 20. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andando sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviassem para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glória a Deus. A partir desse texto, a gente pode utilizar de várias maneiras, a gente pode fazer várias abordagens. Aliás, a riqueza das Escrituras nos dá essa possibilidade de ter várias abordagens, a fim de que a gente possa entender não somente o que houve, como também de que forma aquilo se aplica na nossa vida. Mas nesta noite o que nós queremos é ver como Deus mudou a vida daquele cidadão através de Jesus Cristo. E acima de tudo, queremos ver o que Deus pode fazer na nossa vida também, através de Jesus. A história desse homem é um misto de muito sofrimento, tanto do corpo
quanto da alma, sofrimento de dor, de solidão, de preconceito e falta, inclusive, de domínio próprio. Além disso, para piorar a situação, ele estava aprisionado espiritualmente. Ele era um prisioneiro do diabo. A sua prisão era ocasionada por demônios que habitavam em sua vida, e não poucos, muitos. Vemos no texto que a situação daquele cidadão era uma situação muito complexa, muito difícil, que quando ele estava atacado, nem juntando muitas pessoas podiam segurá-lo, podiam prendê-lo, impedir que ele se machucasse, que ele infligisse dor a si mesmo. Ele pegava pedras e se cortava, se machucava, e vivia de dia e de noite andando pelos sepulcros, num cemitério fétido e horrível que deveria ser aquele lugar. Você consegue imaginar como era a vida daquele homem? Dá para imaginar quanto sofrimento naquela vida desgraçada pela dor e pelos demônios que o atormentavam? Certamente era muito difícil, mas essa situação só perdurou até o dia que ele encontrou com o Nazareno, Jesus Cristo, o filho de Maria. E ele se encontrou com Jesus no momento em que Jesus vinha atravessando o mar da Galileia com os seus discípulos. E como sempre, uma multidão acompanhava em suas caminhadas. Nem aquele gadareno, possesso e ferido, nem tampouco as pessoas e moradores daquele contexto poderiam imaginar o que aquele encontro naquele dia iria operar na vida dele, daquele pobre homem que estava quase destruído pelas trevas. Quando Jesus saltou do barco, diz o texto que vai logo de encontro ao gadareno. Nós não sabemos o seu nome, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, não sabemos absolutamente nada sobre seus parentes, porque a Bíblia não nos dá essas informações. Mas a Bíblia narra a respeito deste encontro e vai nos esclarecer algumas questões que são muito importantes. Jesus, ao ver aquela situação degradante, ele não se afastou daquele homem, ele não ignorou aquela mazela que estava diante dos seus olhos, mas ele se envolveu naquela situação, num projeto e objetivo de mudar a vida do homem, daquele homem especificamente. Aliás, eu quero dizer para você que é impossível ter um encontro com Jesus Cristo sem que haja mudança de vida. Porque Jesus Cristo deseja mudar a vida de todos nós a cada dia. E eu digo a cada dia porque às vezes nós entendemos que quando a pessoa se converte, já está resolvido, né? Passou a régua, não tem mais problema nenhum, mas não é bem assim. Nós continuamos sendo pecadores. Continuamos caminhando com algumas dificuldades no nosso coração, na nossa caminhada, no dia a dia. E Jesus Cristo sempre nos abençoando e nos acompanhando na grande estrada da santificação, que é a estrada na qual nós entramos no dia em que nos convertemos e permaneceremos até o dia do nosso encontro com Deus. Muito importante saber isso. O encontro com Deus, ele vai mudar a nossa vida completamente. E nos encontramos com Deus unicamente através de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Eu falando, se fosse Jesus, diria, ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Então é por causa disso que nós quisemos fazer essa série de mensagens, para que a gente possa aprender, para que você que está em casa também nos assistindo, possa entender a importância de um encontro genuíno com Cristo. Essa é a segunda mensagem.
dessa série Encontros com Cristo. E tanto essa como a anterior, como as outras duas que virão, nós iremos notar sempre a questão da mudança de vida, daquele que se dispõe a ter um encontro com Jesus Cristo e que se dispõe a mudar de direção. Eu gosto de dizer isso porque é muito importante que nós saibamos que Deus não obriga ninguém, absolutamente ninguém, a fazer o que não quer. Ele nos dá o direito, que nós chamamos teologicamente de livre-arbítrio, de escolhermos caminhar ou não com Ele. Ele nos dá o direito de aceitarmos ou não uma nova vida. Tem pessoas que não querem, tem pessoas que não conseguem enxergar isso, tem pessoas que não conseguem alcançar, tem pessoas que sequer acreditam que seja possível. Eu já atendi muitas pessoas nessa condição. Pessoas que dizem assim, olha, para mim não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que sempre tem jeito. Essa história de que pau que nasce torto, morre torto, é conversa fiada. Porque em Belém, certo dia, nasceu um carpinteiro que desentorta qualquer pau. Eu me refiro a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem mudado a vida de pessoas no decorrer da história e que tem mudado a nossa vida também. Eu quero então mostrar na mensagem de hoje o que Jesus fez na vida daquele homem, naquele encontro memorável, aprendendo pelo menos 3 lições valiosas que devem e podem ser aplicadas à nossa vida. Vamos lá? Em primeiro lugar, quando Jesus se encontra com aquele homem, Jesus curou o seu espírito. Preste atenção nisso. Isso é importante. Aquele encontro com Jesus Cristo fez com que aquele homem fosse curado em seu espírito. Ele tinha uma enfermidade espiritual e Jesus o curou. No versículo 8 nós lemos lá, pois Jesus tinha dito, saia, espírito imundo, saia deste homem, espírito imundo. Qual era a necessidade mais urgente daquele homem? Ser livre, obviamente, e essa liberdade começava dentro dele. Aquele homem precisava ser liberto da escravidão espiritual a que ele estava submetido. Então Jesus o libertou da escravidão dos demônios que habitavam na vida dele. E há algo muito interessante aqui. Jesus atravessa o mar, enfrenta uma tempestade, e depois disso diz a palavra de Deus que ao descer do barco, vindo de encontro com aquele homem, como dissemos, não sabemos nem o seu nome, Jesus o encontra e a primeira coisa que faz é libertá-lo espiritualmente. A Bíblia fala que aquele homem estava aprisionado por forças malignas, que ele vivia no meio dos sepulcros, e diz inclusive que nenhuma cadeia que, por mais fortes que fossem as algemas, nem assim poderiam contê-lo. Não adiantava grossas correntes, porque ele as arrebentava como se fossem de papel. E ele andava sempre, de dia e de noite, gritando e se ferindo com pedras. Que história triste daquele homem. E tudo isso por causa dos espíritos malignos que estavam em sua vida. Certamente ele perdeu a sua casa, certamente perdeu a sua família, a sua identidade e tornou-se um andarilho no meio do cemitério. Quantas pessoas vivem nessa mesma situação hoje? Eu já disse aqui em outros momentos que quando andava ali pela Cracolândia de São Paulo, Cracolândia do Rio, de Recife, aqui da Bahia, lá de Rondônia, em todos esses lugares nós alcançávamos na rua pessoas escravizadas que faziam muito bem lembrar esse homem do texto. Pessoas escravas do diabo,
aprisionadas, que deixavam a sua vida, que perdiam tudo, para poder viver uma vida no meio das drogas, no meio da sujeira, viver de qualquer jeito. E por mais que as pessoas tentem ajudá-las, muitas vezes elas não conseguem. Eu me lembro muito bem quando um major do Exército do Rio de Janeiro, ele pediu que eu ajudasse o seu irmão. E o seu irmão era residente de medicina. E aí o seu irmão, em determinado momento, ele entrou no mundo do crack, deixou o seu trabalho e foi viver nas ruas de São Paulo, como andarilho, todo sujo, usando crack, se submetendo a todas as mazelas daquela escravidão a que ele se submeteu. Nós encontramos o seu irmão, encontramos aquele jovem médico, colocamos ele numa clínica para que ele pudesse se tratar, e o seu irmão major o mandou para outro estado, aonde ele tinha uma irmã também oficial da polícia, que recebeu aquele jovem médico e que o colocou para fazer residência através de influências na clínica neste estado, que eu não vou dizer qual é. E aquele médico ficou ali por algum tempo, até que de repente ele desapareceu. Era estagiário de cirurgia, era residente, né? De cirurgia. E ele desapareceu. E foi encontrado de novo, nessa escravidão, agora nesse outro estado, na Cracolândia desse outro estado. Jogado, maltratado, lançado, porque ele havia perdido todos os vínculos que ele poderia ter com o que é correto. Perdeu sua identidade, se afastou de sua família. Quantos casos assim? Eu estou contando um dentre muitos que eu conheço. Conheço casos até de pastor. Participei na recondução de um pastor, que era um pastor muito querido em São Paulo. E um dia esse pastor chegou em casa, pegou a chave do seu carro, pegou a sua carteira, colocou em cima da mesa e falou para a esposa: eu não sei quando eu volto. E foi para a rua da Cracolândia de São Paulo. Ficou ali pelo menos 2 anos. 2 anos. Até que fosse restaurado, pela graça de Deus, pelo Ministério Cristolândia, que o levou de volta ao conhecimento, ao relacionamento com Cristo. E eu participei na recondução desse pastor ao ministério pastoral. Graças a Deus já se vão 6, 7 anos e até agora o homem está firme em Cristo Jesus. Mas nem todos chegam, alguns se perdem. A história desse médico, irmão desse major, eu não sei qual é hoje, porque nunca mais tive contato. Mas de todo o coração eu desejo que ele tenha conseguido se libertar. No caso do nosso amigo gadareno, as pessoas tentavam prendê-lo, mas não conseguiam, por causa do seu estado de possessão demoníaca. Eu não sei quantas vezes você já encontrou isso pela frente, eu não sei quantas vezes você já presenciou isso. Eu já presenciei muito, já presenciei muitas vezes, situações que você percebe com clareza, sem sombra de dúvida, que é uma ação direta do diabo. E como as pessoas são prejudicadas. Quantas pessoas hoje precisam de libertação, assim como aquele homem necessitava. Quantas pessoas estão com as suas vidas amarradas por causa de espíritos imundos. E eu quero dizer e afirmar para você aqui, o diabo existe sim, os demônios existem, e cumprem o seu papel de atormentar a vida dos homens. É o que eles fazem diuturnamente, atormentar a vida dos homens. Quantas pessoas que estão sofrendo diversos tipos de males, e muitas vezes não encontram respostas para os seus problemas, porque estão buscando respostas em lugares errados. Não conseguem entender
que só quem pode curar uma enfermidade espiritual é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Psicólogo, ele pode lidar com uma patologia emocional. Psiquiatra, ele pode lidar com uma patologia de saúde mental. Mas só e somente só Jesus Cristo é quem pode curar o homem de uma enfermidade espiritual. Porque Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. É só Ele quem pode libertar das trevas e de qualquer demônio, seja ele quem for, que porventura esteja atormentando a vida de uma pessoa. E o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome e que tem todo o poder. E da mesma forma como ele foi ao encontro daquele homem, para poder curá-lo espiritualmente, para poder libertá-lo, ele também vem ao nosso encontro quando precisamos de libertação, de enfermidades espirituais, sempre para nos dar a vitória. Glória a Deus! E você pode estar se perguntando, o que eu devo fazer para me libertar de enfermidades espirituais? Você precisa fazer o que aquele homem fez. Primeiro, ele dobrou-se diante de Jesus Cristo. Versículo 6, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Eu acredito que nesse momento era um misto de lucidez com a sua situação difícil, controle das trevas. Mas o certo é que até o demônio se dobra diante de Jesus Cristo. E naquele momento aquele homem se dobrou. A segunda coisa, reconheça o poder de Deus. Versículo 7, aquele homem grita em alta voz, que queres comigo? Jesus, Filho de Deus. Reconhecer que Deus tem esse poder. Muita gente não alcança a graça de Deus porque não reconhece. São pessoas que são teimosas, obstinadas. A Bíblia chega a chamar de dizer que algumas pessoas têm dura cervix, né? Estão com as mentes cauterizadas, não conseguem enxergar as coisas que Deus faz. Mas na medida que esse homem se dobra a Jesus Cristo, na medida que esse homem reconhece o seu poder, esse homem passa a viver uma nova vida. Versículo 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. De um escravo do diabo a um testemunho vivo da graça e do poder de Jesus Cristo. É isso que Deus faz. Quando Ele liberta o homem, Ele liberta de verdade. Reconheça que só Jesus é quem pode curar o homem de enfermidades espirituais. Ele é quem tem todo o poder para mudar sua história de vida, minha história de vida. E o pastor Emerick, um amigo nosso lá do Espírito Santo, ele tem uma frase que é tremenda, ele diz assim: o pior doente é aquele que não aceita a sua própria doença e com isso não reconhece a necessidade de buscar a cura. Na área da raia é assim também, na área espiritual do mesmo jeito. O pior doente é aquele que não admite que está doente. Por isso, meu irmão, nós precisamos crer, nós precisamos entender que enfermidade espiritual existe. Precisamos entender que, muito embora a enfermidade espiritual exista, ela tem cura. Ela tem cura. Jesus Cristo, o médico dos médicos, é quem pode curar. Segundo lugar, ao se encontrar com aquele homem, além de curá-lo e livrá-lo do espírito ruim, Jesus faz outra coisa que é tremenda. Jesus o perdoa dos seus pecados e o traz de volta à razão. Jesus o perdoa e o traz de volta à razão. Versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Aquele homem que andava todo sujo, aquele homem que andava fétido no meio do sepulcro, se cortando, violento, brabo,
forte, agora é visto de uma forma completamente transformada. Porque quando Jesus o livrou dos espíritos do mal, Jesus também o perdoou e o trouxe de volta à razão. Só Jesus é quem pode fazer isso, irmãos. Só Jesus é quem tem poder para fazer isso. E o que eu quero abordar nesse tópico com você é o seguinte: aquele homem conseguiu se livrar dos demônios que o perturbavam, porém Jesus não ficou só nisso. Ele foi além. Aquele homem era conhecido como alguém completamente indomável e que quebrava tudo por onde passava. Era mal visto por todos e todos queriam manter a distância dele. Ninguém queria se aproximar daquele camarada. Possivelmente aquele homem era um dos homens mais detestados naquela cidade, um homem digno de pena. Porque eu imagino, ali naquela cidade, em Gádara, provavelmente aquele homem era uma das pessoas muito conhecidas. Todo mundo frequenta cemitério em algum momento. Todos deviam vê-lo. Ele devia ser muito famoso. Ele era alguém que ninguém queria se aproximar. Era alguém considerado provavelmente um caso perdido. Ele era considerado um marginal. Era uma pessoa violenta, fétida. Aquele homem era considerado a escória da sociedade. Era alguém que não tinha absolutamente nada para oferecer. Absolutamente nada. Ele não tinha onde cair morto, muito embora vivesse no cemitério. Olha que coisa interessante. Vivia no cemitério, mas não tinha onde cair morto. Que coisa louca essa. Porém, depois do seu encontro com Jesus Cristo, depois de ser liberto por Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele agora é encontrado assentado, vestido e em perfeito estado. Sabe o que eu aprendo aqui? E quero compartilhar com você também, para que você possa aprender. Jesus muda a nossa vida por dentro. Amém? Ele perdoa os nossos pecados e nos traz de volta ao juízo, mas também muda a nossa vida por fora. Também muda a nossa vida por fora, para que sejamos um bom testemunho do seu poder e da sua graça. Porque quando vivemos no pecado, a serviço do pecado, estamos fora do nosso juízo. Nós fazemos coisas que não são racionais, porque todo resultado de pecado é trágico. Quando Deus pede para nós nos afastarmos do pecado, é para o nosso próprio bem. Hoje eu conversava com a Rai sobre isso. Para o nosso próprio bem. O pecado, acima de tudo, vai prejudicar em primeiro momento nós mesmos. Nós é que somos prejudicados. Todo o pecado, ele traz consequência ruim. Aliás, não só para a pessoa que peca, que vive uma vida de pecado, mas para as pessoas que vivem no seu contexto. No exemplo do médico, do estudante de medicina que eu acabei de falar, sua família estava desolada. A mãe dele chorava muito. O irmão oficial do exército, a irmã oficial da polícia, todos sofriam por causa daquilo. Porque quando estamos fora do nosso juízo, ou estamos porque estamos vivendo no pecado e fazendo coisas que são irracionais. No pecado nós fazemos coisas irracionais. Exemplo, muitas vezes pessoas falam mal de pessoas, brigam por qualquer coisa, ofendem pessoas, passam as pessoas para trás a fim de se darem bem, traem seus cônjuges, maltratam seus filhos, prostituem seu corpo com alguma questão sexual, seja ela de que área for, fazem tantas coisas por falta de reconhecer que essas coisas são pecados. E a pessoa que vive nessa realidade, vive no pecado. E tudo que Deus deseja é perdoar os nossos pecados,
e nos trazer de volta ao juízo, como fez com aquele homem. Nos tirar dessa vida medíocre, que a vida do pecado é uma vida medíocre, uma vida sem futuro, uma vida com consequências. Vou dizer um negócio para você: às vezes as consequências não são imediatas, mas elas virão ao seu tempo. Ao seu tempo elas virão. Mas nós só podemos nos libertar, só podemos voltar à razão, se colocarmos Jesus no centro da nossa vida. E tudo que Ele quer é isso, estar no centro da nossa vida. Aquele homem, possivelmente, e a Bíblia diz isso, estava cheio de demônios e fora de si, por causa da sua fome insaciável pelo pecado. Falta de conhecimento e de relacionamento, de comunhão com Deus. E aí eu pergunto, será que entre nós tem alguém que vive numa condição como essa? Será que tem alguém que seja desajuizado entre nós, ou quem sabe até nos assistindo nesse momento? Entenda, queridos, que Jesus quer mudar a nossa vida, quer mudar a vida do homem o tempo todo e fazer com que cada um de nós possa surpreender outras pessoas que encontrarmos com a nossa vida transformada. Deus deseja que sejamos pessoas em perfeito juízo e em atitudes dignas de se viver. É isso que Deus desejava para aquele homem e deseja para nós também. Em terceiro e último lugar, ao se encontrar com aquele homem, Jesus não somente o livrou do espírito imundo, não somente o curou e o trouxe à razão, mas também e principalmente, Jesus salvou a sua vida de uma morte certa e eterna. A morte sem Deus é certa. A morte sem Deus é eterna. Dos versículos 18 ao versículo 20 nós lemos: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para a tua casa, para a tua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. A primeira coisa que nós observamos aqui nessa pequena porção das Escrituras que eu acabei de ler, é que esse homem, depois de ter tido um encontro com Jesus Cristo, ele mudou a sua vida, e não somente isso, ele passou de um homem que anunciava e vivia a morte, a tragédia e o caos, para um anunciador de boas novas, convicto de que ia viver para sempre. Ele deixou de ser um homem sem direção, para ser um homem agora com uma direção certa. O verso 5 mostra a realidade de quem ele era antes do encontro com Jesus. Noite e dia, diz o versículo 5, andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. E aí o versículo 20 vem, depois do encontro com Jesus Cristo, e mostra a nova realidade de quem ele passou a ser depois deste encontro. Versículo 20 diz: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Ele passou de um homem perdido para um homem salvo. Deixou de ser um homem perdido e se tornou um homem salvo. Ele deixou de ser um homem excluído para ser um homem admirado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que independente de qual seja a sua história de vida, Jesus está aqui para mudar a sua vida, para mudar completamente a sua vida,
Basta entregar-se a Ele com todo o coração e Ele muda a nossa história. Ele quebra as cadeias, Ele dá uma nova direção para a vida, Ele faz uma faxina no coração, Ele vai expulsar todos os demônios que porventura te rodeiam. E você vai ser um testemunho vivo das coisas que Deus pode fazer na vida de um homem. Olha para a minha vida. Eu sempre falo sobre isso porque é um testemunho daquilo que Deus faz. Homem miserável que eu era. Fui preso. Fiquei em prisões como a penitenciária Lemos de Brito, Carandiru em São Paulo. Fui processado 2 vezes. Vivi uma vida de miséria. Até bater no meu pai eu bati. Eu fui um homem muito ruim. Já dei tiro nos outros. Já dei facada nos outros. Era promíscuo. Era miserável. Eu era, como diz a canção, um pobre e perdido pecador. Mas Jesus estendeu suas mãos para mim. Ele mudou a minha história. E hoje eu falo isso pelo Brasil e fora do Brasil. E não tem vergonha, não. Alguém já me falou, você não tem vergonha de falar essas coisas? Não, não tenho, não. Porque quando eu falo da minha história, eu estou exaltando o personagem principal da minha história, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus mudou a vida daquele homem, Jesus mudou a minha vida, dando tanto a ele quanto a mim a cura, o perdão e a salvação, dando a nós dois uma vida transformada pelo poder de Deus. Agora, para que pudéssemos passar por essa transformação, tanto ele quanto eu, como qualquer pessoa, é necessário reconhecer que Jesus é quem pode curar nossas enfermidades espirituais. Jesus é quem pode perdoar os nossos pecados. E Jesus é o único, preste atenção, o único que pode nos garantir uma vida eterna com Ele nos céus. Naquele grande dia eu tenho convicção de que eu vou estar por lá. Pastor, que arrogância essa sua? Não é arrogância, não vou estar por lá por causa das minhas obras. Por causa das minhas obras eu estaria na penitenciária. Ou se fosse lá nos Estados Unidos, no corredor da morte. Mas por causa da graça de Deus sobre a minha vida. Naquele dia, aquele homem vai estar lá também. Eu sei disso. Jesus lhe deu a vida eterna. Todos nós que aqui estamos, que entregamos a nossa vida a Jesus, estaremos lá também. E é o que Deus faz, é o que Deus quer fazer na vida de todo mundo. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, que todos sejam salvos. Mas nós precisamos desejar viver uma relação com Deus.